Lu, deixa eu te falar uma outra coisa. A respeito da avaliação da intensidade da dor. Porque a dor é muito subjetiva, né? Exato. Então, tem pessoas que sentem... Tem uma dor relativamente um pouco mais intensa e não tem muito problema com... Eu suporto, por exemplo. E tem outras pessoas que têm uma dor um pouco mais leve e já não suportam daquela maneira. Então, existe uma escala para a gente medir a intensidade da dor, né? Eu queria que você falasse um Sim. pouco como você avalia, então, a intensidade da dor quando chega no consultório. Sim, existem algumas escalas. A mais comum que a gente usa no consultório é a escala verbal numérica, que é perguntar de 0 a 10, 0 nenhuma Isso. dor, 10 a pior dor, que nota você daria para sua dor? Existe para aqueles pacientes que às vezes têm uma escolaridade mais baixa, não tem muita noção, tem os desenhozinhos da Isso mesmo. escala visual analógica, que aí você bota uma reguinha, até para as crianças isso funciona. Se você tiver que olhar essa régua, aqui tá verdinho, aqui tá vermelho, tem aquelas carinhas, as faces sorrindo, sérias, chorando de dor. Onde você colocaria a sua dor? Isso é muito importante até para os estudos, para que vão avaliar melhora dessa dor desse paciente. Porque o que eu vejo no consultório, independente da dor ser oncológica ou não, o paciente chega para você e fala, a dor é 7. E você faz todo um tratamento, mas sobrou um pouquinho de dor. Depois, com o passar do tempo, o paciente acaba tendo aquela dor no dia a dia dele, ele vai começar a falar que ela é 7. Porque ela é a dor com que ele está convivendo. Então você tem que lembrar, ó, a gente que chegou disso Nós aqui, começamos assim. no começo estava assim, assado, essa dor, porque e é essa convivência da dor. Até os hospitais, eles tiveram que criar a dor como um sinal vital. E todo mundo fica, a dor não é um sinal vital, mas foi uma forma burocrática de estimular as equipes a estar sempre perguntando ao Hum. paciente de 0 a 10, você está com dor? Porque a primeira coisa que a gente tem que saber é, por mais que a dor seja tão variável, ela é uma experiência individual. É, Ela é uma experiência emocional, é uma experiência sensitiva, então você tem que acreditar na dor do paciente. exatamente isso. Desculpa, você tem que acreditar. Eu ia falar isso. A maneira que você faz o diagnóstico, lógico, se tem uma massa grande, você sabe o que está se passando. Se você tem Uhum, uma fratura de vértebra, por exemplo, você também sabe que aquilo, obviamente, está gerando muita dor. Mas, de maneira geral, é abstrato. Então, exato. você tem que acreditar no que aquela pessoa está falando, né? Então, isso eu acho uma coisa que quando eventualmente a gente começou o atendimento no SUS atrás, há 20 anos aqui que eu fazia muita dor e a gente ainda faz, você sabe meio disso, mas era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, mas a gente sempre acreditava, né? E por ser subjetiva, foi uma coisa muito interessante que você falou. A pessoa estava com uma dor lá, ela diminuiu a dor, mas mesmo assim ela está sentindo e aquilo importa para ela. Então ela dá a mesma nota para aquela dor. Isso é uma coisa Exato. muito interessante, entendeu? Na verdade, você tem que observar se tem restrição da vida daquela pessoa, né? Se está tirando ela de convívio, etc. também, né? Geralmente a gente faz os exames de imagem, etc. Queria que você falasse um pouquinho dos exames para avaliação da dor, mas aí é uma situação mais objetiva mesmo, né? Porque na Uhum. maior parte das vezes exame de imagem, etc., te auxilia muito, né? Auxilia porque quando a gente faz o exame do paciente, a gente vê onde é o tumor, o que está doendo, onde que está crescendo, que região está esse tumor, que órgãos que podem estar sendo afetados com essa Sim. dor. Isso vai auxiliar a gente para escolher técnicas, medicações. Então, e pensando no exame físico mesmo, quando a gente avalia o tipo de dor, como não só a nota, mas como é a sua dor, é uma queimação, é um choque, tá formigando, não é uma dor insuportável, ela é um aperto, ela lateja, ela vai e volta, e a gente vai vendo que tipo de dor a gente vai ter. Uma dor de inflamação, é nociceptiva? Não, é uma dor neuropática, é uma dor por alguma coisa acontecendo com um nervo naquela região. Então, quando você pede um exame de imagem, você já está guiado Pra pensando, onde cá. será que vai aparecer alguma coisa aqui? Na verdade, Uhum. eu tenho a impressão de que é muito próximo, quando está relacionado, obviamente, é muito próximo do que a gente faz estadiamento. Então, tomografias, ressonâncias e Sim. etc. Em especial, eu uso muito a cintilografia óssea, né? Não sei se você usa lá também. A cintilografia é um bom parâmetro A- também para osso, né? Até uso pouco, mas uso também. Eu penso que é porque a gente pega muito mais Sim. metástase de mama e de próstata, né? E a gente acaba Isso.
mandando para você os casos de dor muito intensa, né? Porque aí você já utiliza bastante ressonância, tomografia, etc. né? Exato.